Shalom Leculam. Bem, parece que as coisas vão esquentando cada vez mais no Oriente Médio. E estou vendo aqui uma notícia no The Times of Israel que diz: Trump considera ataques limitados para forçar o Irã a fechar acordo nuclear, segundo reportagem. Então, diz aqui: os ataques podem se expandir, possivelmente para provocar uma mudança de regime, se Teherã continuar se recusando a abandonar o enriquecimento de urânio. O Irã diz à ONU que todos os ativos do Oriente Médio que representarem força hostil são alvos legítimos caso os Estados Unidos ataquem. Então nós vemos aqui que parece que o Irã não está se intimidando com as ameaças dos Estados Unidos. Então é claro que se agora os Estados Unidos eles recuarem, claro, vai ser bem pior. Então, já que os Estados Unidos se prontificaram realmente a atacar o Irã, caso eles não abram mão do enriquecimento de urânio, com toda certeza os Estados Unidos vai perder a moral, vai perder o respeito, e é claro que o Irã vai se tornar uma potência nuclear, assim como também a Coreia do Norte, né? Então, por que os Estados Unidos estão tão preocupados assim com o enriquecimento de urânio do Irã? Nós vemos que na guerra dos 12 dias entre Israel e Irã, nós vemos ali que os Estados Unidos até ajudaram Israel, mas observamos que se limitou a isso, a um bombardeio nos principais alvos que seriam de enriquecimento de urânio. Mas o que nós observamos é que depois os Estados Unidos usou uma justificação para recuar. Mas recentemente a gente observa notícia de que aviões, né, que são aviões especiais que rastreiam armamento nuclear, aviões americanos que têm essa finalidade, que foram preparados exatamente para identificar e rastrear armamento nuclear, sobrevoaram o Irã não faz lá muito tempo, e depois do voo desses aviões americanos sobre o espaço aéreo do Irã, o Donald Trump tomou essa atitude. Então, o que significa que realmente eles subestimaram os iranianos, e os iranianos continuam tentando aí fabricar a sua arma nuclear, se é que já não tenha, né? Se é que já não tenha. Então, por que é que os Estados Unidos agora, ou seja, na guerra dos 12 dias entre o Irã e Israel, os Estados Unidos recuaram? E por que é que agora os Estados Unidos ameaçam atacar o Irã, aparentemente sem motivo algum? Porque realmente o Irã se tornou uma preocupação muito grande para os Estados Unidos. Por quê? Porque certamente eles detectaram uma quantidade bem maior de urânio e que o Irã está próximo, ou talvez já tenha aí uma arma nuclear de curto alcance. Então, por que será que os Estados Unidos estão tão preocupados com o enriquecimento de urânio pelos iranianos? Certamente eles sabem de alguma coisa, né? Com toda certeza, para essa ameaça chegar realmente a esse ponto, com certeza os americanos estão sabendo de alguma coisa. Então, já vemos ali o Abraham Lincoln, Gerald Ford, se aproximando da costa do Irã, tropas americanas sendo deslocadas para locais mais distantes, para que não sejam alvos, né? Porque o Irã ameaça atacar bases americanas. Então,
tropas americanas estão sendo deslocadas, realocadas novamente, tiradas de certos locais para outros, longe do alcance de mísseis iranianos. Por outro lado, nós vemos aí o noticiário deixando bem claro que mais de 100 aviões, tanques, que são aviões de abastecimento aéreo, abastecimento em pleno ar, aeronaves, mais de 100 aeronaves desse tipo, foram enviados para o Oriente Médio. Então, o que nós vemos aí? Uma preparação bem nítida de um ataque americano ao Irã. Vemos também mais de 50 jatos chegarem no Oriente Médio, além dos porta-aviões, além de submarinos, das fragatas, né, dos destroyers que se encontram já próximos ali à costa do Irã. Então, recentemente o Irã fez ali um treinamento, né, juntamente com a Rússia, no Estreito de Hormuz, e nós vemos aí que parece que o Irã está pronto para realmente retaliar e encarar os Estados Unidos. Então, por mais que a pressão americana seja grande, por meio de porta-aviões, jatos, caças, próximos ali, que estão praticamente cercando, né, o território iraniano. Vemos ali também bases americanas, né, que estão sendo, digamos assim, ou seja, tropas americanas estão sendo deslocadas para outras áreas. Então é como se fosse realmente uma preparação muito grande para uma guerra. Então nós vemos que os iranianos não estão se intimidando, e agora se os Estados Unidos recuarem vai ser tarde demais. Então, o que mostra uma preocupação, ou seja, o que faz com que os americanos sejam tão preocupados com o enriquecimento de urânio no Irã, é exatamente o enriquecimento além do limite, além do permitido. Então, depois, é claro que se os iranianos conseguirem fabricar sua primeira arma nuclear, é claro que os americanos não vão mais atacar. Por mais que a Coreia do Norte, por exemplo, seja um país falido, um país sem recursos, sem condições, você vê que, mesmo sendo um país fraco economicamente, mas forte belicamente, porque a Coreia do Norte é uma potência nuclear. Então, por mais fraco que seja o país da Coreia do Norte, por mais falido que esteja aquele país, nós vemos que os Estados Unidos não têm coragem de atacar a Coreia do Norte, não tem coragem de fazer qualquer ataque, porque sabe muito bem que a resposta será com arma nuclear. Então, da mesma forma, são os iranianos. Enquanto os iranianos, o regime do Ali Khamenei, não tiver alcance, ou seja, não tiver acesso a uma arma nuclear, claro, a hora é agora, o momento é esse, para os americanos atacarem o Irã. Mas, se realmente eles não fizerem isso agora, com certeza o Irã vai conseguir sua arma nuclear. E depois que conseguir sua arma nuclear, é claro que se sabe muito bem que os extremistas islâmicos, eles se matam, né? Eles gritam, Deus é grande, se explodem, e para eles vão para o paraíso, né? Então, se matam, são mártires. Então, se imagine uma pessoa com dispositivos, né, explosivos no corpo, vai para um meio de pessoas, no meio de uma multidão, e lá se explode. Agora imagine a pessoa com explosivos limitados. Eles fazem isso. Agora, o que acontecerá com extremistas tendo uma arma nuclear? Então, com toda certeza, eles não vão hesitar em querer ser um Marte, né? E atingir seus inimigos gritando, Deus é grande, né? Então,
Os Estados Unidos, se eles recuarem agora, bye bye. Então, se não atacar agora, não vai atacar nunca mais. Vai ser como a Coreia do Norte, porque Rússia e China não se fala, porque são potências tanto econômicas como também bélicas. Mas Coreia do Norte é um país falido. Mas por que os Estados Unidos não atacam a Coreia do Norte? Porque a Coreia do Norte é uma potência nuclear, tem arma nuclear. Então os Estados Unidos não enfrenta a Coreia do Norte, evita conflito com a Coreia do Norte. Mas, e da mesma forma será o Irã. Se nesse momento os americanos atacarem o Irã, essa será a vez. E esse será o momento, e essa será a hora. Mas se os Estados Unidos apenas ameaçarem, os americanos ameaçarem, mas não atacarem o Irã, é claro que o Irã, os iranianos vão perder o medo e vão ter a certeza que se os Estados Unidos não atacarem agora, não vão atacar mais. E eles vão conseguir, sim, armamento, proliferar sua arma nuclear, e depois que declarar ter armamento nuclear, os americanos não vão mais atacar os iranianos. E é claro que o objetivo, né, dos americanos é derrubar o regime de Ali Khamenei, o que é o regime teocrático, e colocar ali um regime democrático, né, liderado pelo Shah, pelo príncipe, né, do Irã, que foi herdeiro, né, que é herdeiro, filho do príncipe que foi deposto no Irã, para esse regime atual assumir. Então, vamos esperar todas as expectativas. A expectativa é realmente de um ataque americano, destroyers, navios e mais navios, jatos, aviões, além dos B-2, né, os bombardeiros que estão ali, que são de alta destruição, invisíveis a radares, e que podem causar um estrago muito grande no Irã, mas o Irã tem a ajuda da China e pode ser uma caixinha de surpresa. E se pode ser uma caixa de surpresa agora, imagine depois, né? Então, com certeza, o Israel não está seguro enquanto o atual regime estiver no poder. Enquanto o atual regime estiver no poder, Israel não estará seguro, né? Porque se tiver acesso à arma nuclear, com toda certeza, eles não vão hesitar em destruir Israel, porque esse é o objetivo e esse é o plano realmente do regime de Ali Khamenei. E nós vemos também que depois de Israel virão outros inimigos do regime de Ali Khamenei, como os próprios americanos, bases americanas no Oriente Médio, os próprios aliados dos americanos, os países árabes, como o Catar, Arábia Saudita, Jordânia e outros países árabes serão alvos dos iranianos simplesmente por aceitar bases americanas no seu território. Então, o Irã vai ver como inimigo, depois que tiver uma arma nuclear, vai ver como inimigo todos os países que aceitam bases militares ou que tenham relações diplomáticas com os Estados Unidos. Então, com certeza, vamos esperar, porque realmente, se os Estados Unidos não atacarem agora, não atacará jamais, né? E se não atacar, vai perder a moral, vai perder o respeito, e aí os iranianos realmente vão continuar e vão fazer aí o seu armamento, vão conseguir realmente realizar a vontade que tem realmente de destruir Israel e, consequentemente, depois causar um caos no mundo, né? Então, Shalom, Lehitraot.